Boa noite, irmãos. Eu creio que, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios, eu creio que você pode dizer que você está feliz com Jesus, amém? Aquela felicidade que muitas vezes é a felicidade da esperança, da fé, que, apesar de termos os nossos problemas, cremos que existe um Deus que cuida de nós, amém? Eu estava muito tentado a não mencionar esse tema sobre o Dia da Mulher, mas eu me senti no dever de falar sobre esse assunto. E por que falar sobre esse assunto? Né, você tem aí no boletim um esboço de um pouco daquilo que nós vamos falar, você tem na capa. Eu creio que Deus criou a esposa, a mulher, e essa criação de Deus é uma bênção. Ninguém falou amém? Puxa vida! Deus criou a mulher e a mulher é uma bênção. Pelo menos os homens falam amém. Se você não pode falar, fala misericórdia, ai de mim. Não é? Não, mas eu quero crer que você não pensa dessa forma. Agora, é preocupante vermos os movimentos feministas e as bandeiras que eles têm erguido. Eu creio que a leitura que eu faço é uma afronta contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os valores divinos. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não existe injustiça que nós não devamos combater, não existam excessos que precisam igualmente serem combatidos. Mas é interessante a gente ver como a forma como o mundo tem feito essa leitura é uma forma contrária a Deus. Primeiramente, que o mundo tem pregado igualdade de gênero. E a Bíblia, ela trabalha de uma forma contrária, ela vai trabalhar diversidade. Ela não vai trabalhar igualdade, ou seja, o homem foi feito e caracterizado de uma forma, a mulher foi feita e caracterizada de uma outra forma, e essa diversidade é proposital e ela tem um poder, um efeito de completar. Mas o mundo rejeita essa visão de diversidade. Mas quando eu falo uma coisa difícil, porque ao mesmo tempo que eles pregam para que a gente entenda e reconheça a diversidade, do outro lado eles pregam que deve haver igualdade. Eu não sei qual é a mensagem que você deve se alinhar ou aceitar, diversidade ou igualdade. Então você percebe que a mensagem do mundo é a mensagem da conveniência. É interessante que eu estava vendo, e a gente de vez em quando ouve algumas coisas, só para se situar, não é? Eu estava vendo uma conversa entre mulheres, e já tem nascido dentro do coração delas a preocupação, né? E essa luta se tornou tão grande que a forma como se lê quem está de fora é que é uma guerra contra os homens, não a favor das mulheres, mas é contra os homens. Nós não estamos aqui nos levantando contra os homens, nós somos até a favor dos homens, né? E é interessante que a forma como eles discursam é muitas vezes assim, olha, a esposa só trabalha em casa e ela é vista como alguém que não tem uma função, e a função do lar é uma função tão importante como a função daquele que trabalha fora, no serviço exterior. Mas, de outra forma, ele diz que a única forma de haver igualdade é se você dividir 50% de pessoas masculinas e femininas, e dessa forma haverá igualdade. Ou seja, de um lado se diz que o serviço do lar deve ser tão reconhecido como um serviço fora do lar, mas do outro lado diz que a única forma de ter igualdade é como se decidiu agora na Escócia, que o funcionalismo público agora vai se exigir que haja 50% das vagas ocupadas por homens e 50% das vagas ocupadas por mulheres, e dessa forma se promove a igualdade. E tudo isso, irmãos, vai contra a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos encontrar que a coisa mais importante
O objetivo é a missão. Ou seja, a nossa importância está relacionada ao propósito da nossa existência. E quando nós não nos relacionamos com o propósito da nossa existência, nós nos tornamos inúteis e sem valor. Ou seja, o meu valor como homem, o seu valor como mulher, ele se dá quando nós nos identificamos com o propósito para o qual o Senhor nos criou. E um dos propósitos primários da criação do homem e da mulher é a família. E uma das coisas que mais essa igualdade que o mundo prega afeta é a família. Porque ela descaracteriza a família e não valoriza a família. Ou seja, o trabalho, o lar, a família, os filhos, não é visto por esse movimento como algo significativo e de importância. Importância está a carreira. Importância está o sucesso financeiro. Importância está o valor social. E a família fica em segundo plano. Eu quero dizer nessa noite, mediante a palavra de Deus, que as mulheres são importantes, sim. Mas para que elas sejam importantes, elas têm que ser aquilo que Deus quer que elas sejam. E aquilo que Deus quer que você seja, não necessariamente é aquilo que o mundo diz que você deve ser. Mas eu quero chamar a sua atenção que o plano de Deus, o propósito de Deus é melhor do que aquele plano e o propósito que o mundo tem para você. E que o maior sucesso que você pode ter é aquele sucesso que é reconhecido por Deus, mesmo que não haja reconhecimento dos homens. Mas se você for reconhecida por Deus como alguém que cumpriu a sua missão, você tem valor. E é esse valor que Deus quer que você reconheça, e é esse valor que Deus quer que você tenha. Então, falando sobre isso, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 13. E se você encontrou esse texto, fique de pé e vamos acompanhar a leitura de pé. Mateus 23, 13 diz: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Vamos orar, pedindo que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Querido Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra, que foi escrita, Senhor, para nos edificar na fé, na vida cristã, para nos levar a uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então pedimos que nessa noite a Tua palavra possa falar aos nossos corações e nos levar e nos conduzir por uma vida que agrade o Senhor. Vivemos em um mundo que procura viver de forma contrária ao Senhor, contrária à sua palavra. E muitas vezes a sua fala, o seu discurso é persuasivo, mas muitas vezes a sua persuasão é para um caminho distante do Senhor e distante da sua vontade. Nos ajuda a discernirmos aquilo que é certo, olhando para a tua palavra, e não pela forma eloquente que muitos discursam. Nos ajuda a viver a tua vontade, mesmo que a tua vontade seja contrária àquilo que o mundo diz ser verdade. Nos ajuda a sermos agradáveis ao Senhor, mesmo que aos olhos dos homens sejamos tidos como ultrapassados e inadequados. Nos dá graça, Senhor, para glorificarmos o teu nome através de nossas vidas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus nos criou com um propósito. E o propósito que Deus nos criou foi que nossas vidas venham glorificar o nome dEle. Ou seja, nós fomos criados para a glória dEle. Da mesma forma que a natureza glorifica o Senhor, quando podemos perceber nela a ciência, a grandeza de Deus,
nós também fomos criados com esse propósito, ou seja, ao olharmos uns para os outros, deveríamos perceber a ciência, a grandeza, a sabedoria divina. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós deveríamos refletir através de nossas vidas a imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus fez tem um propósito. Nada existe sem um motivo, sem uma razão. Tudo tem um propósito na criação. E nós também fomos criados com um propósito. Um propósito, nós fomos criados para a glória de Deus, para as pessoas perceberem a grandeza de Deus, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, o caráter de Deus, olhando para nós. Uma pergunta: Deus é glorificado através da sua vida? Na sua forma de viver, na sua forma de andar, na sua forma de falar, na forma com que as pessoas te veem? Porque é assim que Deus espera. É isso que Deus espera de você. Eu sei que é um grande desafio para mim e para você, porque um dia Adão e Eva escolheram um outro caminho, um caminho que não glorificava a Deus. Mas, graças damos a Deus que Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar dessas trevas, desse caminho errado, e nos conduzir por um caminho de luz, para um caminho que nos identifica com o Senhor e com Deus. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos colocou dentro do seu corpo, a igreja de Deus, e dessa forma criou ferramentas, instrumentos para que isso se torne-se possível. Então, Deus quer e é possível que nossas vidas glorifiquem o Senhor. Amém? Mas para que isso aconteça, nós temos que nos identificar com o propósito que Deus teve quando nos criou. Deus teve um plano quando nos criou. Deus teve um plano quando criou o homem. Deus teve um plano quando criou a mulher. E a única forma de glorificarmos a Deus é quando nós nos identificamos com este plano. Quando nós lemos lá no relato de Gênesis da criação, Deus cria o homem e dá uma função a ele. Deus criou o homem e disse: você deve governar sobre as coisas que eu criei. Você deve me adorar e você deve glorificar o meu nome através da sua vida. Você deve andar num caminho reto, no caminho certo, no caminho santo. E Deus deu ao homem essa missão. E Deus criou a mulher e colocou ao lado desse homem e disse a ela: você deve ajudar este homem a cumprir a sua missão. E às vezes, quando nós vemos o relato bíblico, diante desses discursos, dessa filosofia humana, você vai perceber que o discurso humano, ele contraria o propósito divino. Quando nós vemos, quando Deus criou o homem, Ele o criou de uma forma diferente. Se você for lá ver em Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se nós formos lá para o capítulo de número 2, e verso de número 18, 2:18, e lá está escrito: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus diz na sua palavra o propósito para o qual Ele nos criou. Ele nos criou para a sua glória, e nesse propósito que Ele teve em nos criar para a sua glória, Ele nos deu uma função, um objetivo, uma razão. Ou seja, Ele nos tornou útil e significante diante de tudo aquilo que Ele criou. Ele chegou para o homem e disse: você tem uma missão, você deve cuidar, você deve liderar. E Ele chegou para a mulher e disse: você tem uma função, você deve ajudar esse homem a cumprir
a sua missão. Irmãos, e isto é algo que nós devemos aceitar como verdade para as nossas vidas. Você, esposa, deve orar pelo seu marido, para que ele possa realmente ser um homem dirigido por Deus, que ele possa compreender, entender plenamente, completamente aquilo que Deus quer e espera dele. E você, esposo, você deve orar pela sua esposa, para que ela possa te ajudar, para que ela possa ser companheira sua nesse propósito, nessa missão que Deus tem te dado. Porque, ao final, o que é importante é quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus olhar para nós, e sermos achados fiéis para com aquilo que Ele nos confiou. Porque se o homem fracassar, a mulher fracassa com ele. Se a mulher fracassar, o homem fracassa com ele. Porque ambos foram unidos e se tornaram uma só carne. E agora não há concorrência entre eles, não há competição entre eles. Não existe essa visão de que um é maior do que o outro. Ambos têm uma missão, ambos têm um papel diferente, mas o objetivo é comum. A missão é uma só. Então, o papel seu como esposa, como mulher, é importante. O papel do homem como líder do lar, como responsável pela missão, é importante. E ambos são importantes, não existe uma importância maior, mas cada um tem o seu papel. E é isso que nós devemos entender, que nós devemos ser fiéis para com aquilo que Deus nos confiou. Deus dividiu as funções, estabeleceu a hierarquia, e Ele nos organizou, e nos capacitou, e nos qualificou para que nós possamos cumprir essa missão. As características que o homem tem, a forma dele pensar, a forma dele reagir, a forma dele conviver com as pessoas, são características que Deus lhe deu para que ele possa cumprir a sua missão. As características que a mulher tem, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de reagir, são características que Deus lhe deu para você cumprir a sua missão. O homem e a mulher são diferentes, e são diferentes por quê? Porque têm objetivos iguais, mas uma parte ou uma participação diferente. E a bênção é quando você une estas duas partes, e aí se forma o todo. Eu sempre digo, falando para os casais, que Deus deu ao homem uma visão vertical, e o homem deve ser, e precisa ser, e foi caracterizado para ser muito objetivo na sua forma de viver, na sua forma de liderar. Mas Deus deu à mulher a visão horizontal. Ela é detalhista, ela vê as coisas nos mínimos detalhes. A bênção é quando você une a visão vertical com a horizontal, e dessa forma o quadro se torna completo e a decisão pode ser melhor feita. Ou seja, o homem tem a responsabilidade e a mulher agrega com seu talento e dom, o seu conhecimento, e assim dá ao homem a condição para que ele possa ter uma boa liderança. Por isso, é muito importante que a mulher seja uma mulher de Deus, uma mulher que venha abençoar o seu lar. Porque uma das coisas mais importantes dessa vida, e a mais importante dessa vida, é a família. A família é mais importante do que o nosso sucesso profissional. É mais importante do que a nossa carreira profissional. É mais importante do que os bens materiais. A família é o bem mais precioso que nós temos aqui. Mas nos nossos dias atuais, uma das coisas que tem sido mais combatida é a família. Ela tem sido descaracterizada, desmoralizada e tem sido uma família desestruturada. Porque o inimigo sabe que a base para a igreja é a família. E a base para a sociedade é a família. Mas quando a família é abalada, todas as organizações que utilizam e têm os seus membros fazendo parte dela, elas se desintegram. Uma das coisas que podemos perceber e com toda autoridade dizer que o mundo está dessa forma e da forma que está, com essa característica moral, com essa forma, com essa conduta social, e ele está dessa forma porque a família está desestruturada e o reflexo que nós vemos no mundo é o reflexo dos lares.
Então nós, como cristãos, irmãos, temos que olhar para a palavra de Deus e acreditar que o modelo de Deus é o melhor modelo para os nossos dias. Que as verdades de Deus são as verdades para os nossos dias. Que essas formas de interpretação, com essas leis e essas filosofias que os homens têm encontrado e propagado, são contrárias ao Senhor e não devem ser seguidas. O seu modelo de vida não é o modelo que o mundo diz, eu tenho pregado para você, mas é o modelo que a Bíblia diz que você deve ter. Porque o mundo está caminhando para um fracasso cada vez maior. E nós vamos perceber que aqueles que vão encontrar e se relacionar com a verdadeira alegria são aqueles que permanecem firmes, olhando para Deus e crendo na palavra de Deus. Se Deus criou você para ser uma ajudadora idônea, seja uma ajudadora idônea. E onde estará a sua alegria? Não é a posição que você ocupa, mas é o resultado do ministério que você exerce. Onde está a nossa alegria, a nossa realização? É ver uma família abençoada, é verem filhos bem criados, é ver a graça de Deus sobre o nosso lar, é ver o testemunho da graça de Deus através da nossa família. Esta está a nossa alegria. A nossa alegria não está em um marido mais importante que a mulher mais importante que o marido, os filhos mais importantes que os pais. A nossa alegria é o resultado. É o resultado de uma família estruturada, de uma família educada no temor do Senhor, de uma família, sobretudo e antes de tudo, salva e herdeira da eternidade. Como a palavra de Deus diz, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro ao custo de perdermos a nossa alma? O maior sucesso, a maior bênção da família, a maior alegria para mim como pai, para minha esposa, é ver os nossos filhos servindo o Senhor. Nossa maior alegria é quando nós chegarmos diante de Deus e sermos achados fiéis para com a missão que Ele nos confiou, e a principal missão, a nossa família. Minha família vem antes do meu trabalho, vem antes do meu ministério. Ele é o meu primeiro ministério e o mais importante ministério que eu tenho. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, se um pastor não governa a sua casa, ele não pode governar a casa de Deus, porque ele está desqualificado. Porque se ele não sabe governar a sua casa, como saberá governar a casa de Deus? Não adianta termos sucesso aqui se o nosso primeiro sucesso não começa lá. Ou seja, o nosso primeiro amor é para a nossa família. O nosso melhor é para a nossa família. Os nossos dons têm que ser primeiramente compartilhados e vividos no nosso lar. Não é o que sobra fora, mas nós refletimos aqui o que aprendemos e o que vivemos lá. Às vezes, conversei com mulheres que elas diziam assim, pastor, meu esposo é tremendamente educado no ambiente da igreja, mas em casa ele não é essa pessoa. Lá ele aperta a mão, ele diz bom dia, ele diz boa tarde, como vai, tudo bem, um sorriso. E em casa? Nosso primeiro ministério é nossa família. Antes que você ame o seu pastor, ame o seu cônjuge. Antes que você ame o seu pastor, ame o seu filho. Esse é o primeiro ministério. Ele é o mais importante. Porque ele é a nossa base. Você está aqui por algum tempo, mas quando você sai daqui, você vai para onde? Para a sua casa. Quantas horas nós temos de comunhão? São poucas horas, as maiores horas, a maior quantidade de horas é com a sua família. Então lá é o mais importante ministério. Aqui é importante também. Nós temos funções aqui, mas não devemos nos esquecer e ser omissos para as nossas funções lá. Então, como pensando nesse dia e pensando na pessoa da mulher, a Bíblia diz como você pode ser uma mulher abençoada e abençoadora. E para que você seja uma mulher abençoada, você precisa ser uma mulher de fé. E por que de fé, irmãos? Cumprir nossa missão dentro dessa realidade que nós vivemos é um grande desafio. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, criar filhos nos nossos dias é muito difícil. Eu fico pensando, será que foi difícil para Ló, criar as suas filhas? Você acha que foi difícil para Ló criar as suas filhas? Deixa eu melhorar a
a sua memória, será que foi difícil para Ló criar suas filhas em Sodoma e Gomorra? A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra eram cidades dominadas pela imoralidade, a homossexualidade. Eram cidades cheias de pecado, ao ponto de que Deus decidiu destruir essas cidades. Mas se você olhar para o relato bíblico, diz que as filhas de Ló eram puras. As filhas de Ló eram puras. Para Ló foi um grande desafio criar os seus filhos no meio daquela geração de homens e mulheres malignos, mas ele preservou a sua família, as suas filhas. Então, irmãos, aquela visão de que é difícil, sempre foi difícil, porque sempre o mundo, os valores do mundo conspiram contra Deus e contra a verdade de Deus. Mas eu creio que quando nós educamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz, eles não vão se desviar dele. Amém? A Bíblia nos dá essa esperança, nos dá essa certeza. Então você precisa ser uma mulher de fé, você precisa crer que aquilo que Deus diz na sua palavra é uma verdade e ela vai acontecer. Você precisa crer que se você viver dessa forma, você vai ser feliz. Porque diante das falas e dos discursos, irmãos, nós precisamos de muita fé. Porque somos tentados a pensar de uma forma diferente da palavra. Você precisa crer que o papel que Deus te deu é importante. E você não precisa tomar o lugar do homem para ser importante. Você não precisa fazer a função do homem para ser importante. Se você fizer a sua função, você é importante. Se nós lemos lá, 2 Reis, capítulo 4, vai falar de uma mulher chamada Geazi, que enfrentou dificuldades, que enfrentou problemas, que Deus deu a vitória, mas que veio problemas. Mas é interessante, quando nós vemos no versículo 26, o seu filho estava morto em casa, ela foi ao encontro do profeta, e antes que ela encontrasse o profeta enviou um servo para recebê-la, e ele perguntou a ela, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela disse, vai bem. Olha a resposta dessa mulher, vai bem, como vai bem? O filho estava morto em casa. Como vai bem? A situação era delicada. Irmãos, que dor maior para uma pessoa, para uma mãe, do que a morte de um filho. Nós, quando perdemos a nossa mãe, isso nos dói muito, eu perdi a minha, e doeu muito a mim isso, mas imagina perder um filho, deve doer muito mais. Mas esse vai bem, não é um vai bem dizendo, não foi nada, meu filho morreu, um vai bem significa, eu creio que Deus não vai me abandonar, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus opera milagre. E ela foi ao encontro do profeta, por quê? Porque ela cria que era um homem de Deus, e Deus poderia ouvi-la, e Deus poderia responder a sua oração, e nós vemos no futuro, lendo o continuar dessa história, que o filho foi ressuscitado. Mulheres que querem ser uma bênção, são mulheres que creem, elas creem na promessa de Deus, elas creem na verdade de Deus, elas creem na palavra de Deus, e elas seguem os ensinamentos de Deus, e elas colhem os frutos abençoadores. Mulheres que são abençoadas e são abençoadoras, são mulheres de atitude. Como diz lá em Provérbios, não são mulheres que comem o pão da preguiça. Elas não são um objeto de estimação ou de decoração, elas têm valor, elas têm função. E elas, cumprindo a sua função, é que elas vão glorificar Deus através das suas vidas. Nós olhamos lá para a história de Esther, capítulo 4, versículos 11 a 16, e Deus a colocou naquele momento, um momento muito difícil na história de Israel, mas Esther foi uma mulher de atitude. E por ter sido uma mulher de atitude, que dentro da sua função, não se afastando da sua função, ela pôde ser uma bênção para o povo de Israel. Você pode ser uma mulher
uma pessoa abençoadora. Mas a bênção, irmão, será consequência das suas atitudes. Às vezes nós esperamos que as bênçãos aconteçam como aquela visão de caindo do céu. Não, as bênçãos são consequência das nossas atitudes. Ou seja, cumpra o seu papel. Faça a sua função. Haja dentro daquilo que Deus determinou para você agir. Seja auxiliadora, seja conselheira, seja companheira, seja cúmplice. Ajude, fale, auxilie. Faça a sua função. Às vezes, a gente senta e espera as coisas acontecerem. Nós não somos telespectadores na história. Nós somos elementos importantes na história. E temos o nosso papel. E temos que cumpri-lo. Mulheres que fazem diferença se tornam necessárias. Às vezes você vê discursos de homens que não têm sabedoria e dizer, eu não preciso de você. Não, nós nunca poderíamos dizer assim, as mulheres são necessárias. Amém. Não só pelas suas funções lá no lar, elas são necessárias como pessoa, elas são necessárias em função do seu intelecto, elas são necessárias em função dos seus dons, elas são necessárias em função dos seus talentos, elas são necessárias. Ah, eu posso viver sem você. Não, a Bíblia diz, quando Salomão fala sobre a vida, ele fala assim, goza a vida com a mulher que você ama. Esta é a sua parte nessa terra. Salomão vai dizer que o prazer, que o único prazer verdadeiro é aquele que você tem com o seu cônjuge. É lá que Deus tem abençoado as nossas vidas, é no nosso lar que Deus pode transformá-lo e fazê-lo como um pedacinho do céu. E que bênção é quando nós podemos ver o nosso lar e transformar o nosso lar com essa característica. Mas como é triste quando o cônjuge, ele arruma uma coisa para fazer, para não ir para casa. Já viu aquelas pessoas que arrumam um monte de coisa para fazer, para chegar tarde em casa, para ficar o mínimo tempo possível dentro de casa? Não é assim. Nossa casa deveria ser o lugar onde nós mais desejamos estar, amém, irmãos? O lugar onde nós temos mais prazer em estar. Eu estava lá viajando, fiquei alguns dias longe de casa, e um irmãozinho lá em Florianópolis perguntou assim para mim, pastor, você está com saudade da sua esposa? Eu falo assim, olha, eu preciso ter saudade, porque se eu não tiver saudade dela, tem algum problema. É lógico que eu tenho que ter saudade. Tenho saudade da minha cama, tenho saudade do meu travesseiro, mas não é só isso. Tenho saudade dos meus filhos, eu tenho saudade dos meus netos, eu tenho saudade da minha esposa, eu quero estar perto deles. Eu preciso desejar, e se alguma coisa não está cooperando para isso, ou seja, o meu desejo é de não estar lá, nós precisamos rever nossa conduta, nossas atitudes, porque o nosso lar deve ser um lugar de bênção, deve ser um lugar onde desejamos estar. A pessoa mais desejada deve ser o seu cônjuge, mais do que os seus amigos, amém? Se você tiver que escolher entre os seus amigos e seu cônjuge, você escolhe o quê? O cônjuge. Um dia, quando eu casei, eu não tinha muita sabedoria. Eu gostava muito de bola, jogar bola. E um dia minha esposa falou assim para mim, você vai ter que escolher, ou a bola ou eu. Aí eu fiquei com os dois, a bola e ela. Não, eu tive que afastar-me. Eu deixei de jogar, de ter essa forma de entretenimento, porque mais importante é ela. É lógico, não estamos falando aqui nessa geração mimi, né, que tudo reclama. Estou falando daquilo que é luz, daquilo que é natural. Ela sabe, eu tenho as horas de trabalho que eu preciso dedicar ao trabalho, ao ministério, ela sabe disso, e meus filhos entendem isso, mas há um tempo que é dele. Eu já falei para minha esposa, da meia-noite às 6 da manhã, eu sou inteiramente dela. Não, mas mais do que isso. Como foi difícil, ainda hoje é um grande desafio ter o dia onde a gente pode estar junto. E ontem nós estávamos lá no Mercadão, eu, ela e o Josué. Até alguns viram a foto. Eu lá no Mercadão comendo sanduíche de mortadela. O Josué dormindo no nosso colo. Isso não tem preço, isso é uma bênção. Isso tem valor. Alegra o nosso coração. Estarmos juntos, compartilhando momentos que podem ser significantes. Eu lembro os meus filhos,
Eles nunca se esquecem de uma viagem que nós fizemos de 7.000 quilômetros em um carro, durante 15 dias. E nós andamos desde Goiás, Brasília, Mato Grosso, Rondônia, tudo num carro. Eles não esquecem o momento que nós estivemos em comunhão, onde nós abençoamos um ao outro e alegramos um ao outro. Que bênção quando nós podemos olhar na nossa história e aquilo que mais nos marcou foi o tempo que tivemos junto com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Como é aquilo que eu não esqueço da minha vida que eu tive com os meus pais, das viagens que nós fazemos juntos. E nós éramos farofeiros, sim. A gente parava o carro na beira da estrada, estendia um lençol assim no gramado e tirava lá o frango, tirava a farofa, e nós íamos comer farofa lá na estrada. Que bênção! Isso tinha mais valor do que qualquer outra coisa. Era tão importante. O nosso lar, irmãos, deve ser um lugar abençoado, e nós devemos trabalhar para isso. Devemos ter fé, cremos na palavra de Deus, naquilo que ela nos propõe como verdade. Você, como mulher, deve olhar na palavra de Deus e dizer: Senhor, como eu devo ser como esposa, como eu devo ser como mulher? E você deve crer na instrução bíblica e viver dessa forma. A Bíblia não te discrimina, a Bíblia não te inferioriza, a Bíblia simplesmente diz: você tem uma função e aqui está o seu valor. Da mesma forma, você, homem, olhe para a palavra de Deus, como você deve liderar o seu lar, como você deve governar a sua casa, como você deve lidar com a sua esposa, com os seus filhos. Siga os conselhos de Deus e você vai ver que os conselhos de Deus vão te levar para uma vida feliz. Porque é o resultado que importa. Não é que eu ou a minha esposa cresçamos, mas que o resultado seja a felicidade mútua. Essa forma de dizer que cada um é mais importante que o outro, isso é uma forma de destruir o lar. Essa forma de dizer que a sua importância está quando você faz a mesma coisa que o outro faz, isso é uma forma que destrói a família. Nós temos funções diferentes, mas temos propósitos iguais. E o que nós estamos interessados é no resultado, e não na importância que cada um de nós temos para esse resultado. Todos nós somos igualmente importantes. Por isso, lá no Provérbios capítulo 31, versos 10 a 12, como também nos versos 28 a 31, você mostra uma mulher de atitude. E ela entendeu que existia um papel que ela precisava desenvolver no seu lar. E ela cumpriu esse papel. E ela auxiliou o marido para que ele pudesse cumprir o papel dele. E Salomão chama essa mulher de mulher virtuosa, que tem um valor que é maior do que de muitos rubis. Por isso nós não estamos aqui para dizer o modelo. O modelo certo é que você faça isso ou aquilo. Existe uma diretriz. Homem, você deve liderar a sua família. Esposa, você deve ajudar o seu marido nessa missão que Deus deu a ele. Agora, como isso vai se dar? Você vai entender. Há mulheres que vão precisar trabalhar fora. Há mulheres que não vão precisar trabalhar fora. Há mulheres que vão poder dedicar-se integralmente ao lar, aos filhos. Há mulheres que vão ter que dedicar tempo parcial a isso. Não existe um modelo, mas você não deve abandonar, é o princípio. Tudo isso que você está fazendo não é para tornar você melhor que, mas é para auxiliar naquilo que é necessário. Ou seja, é como diz um pastor, ele dizia, falando sobre isso: eu quero que a minha mulher ganhe mais do que eu, o dobro, o triplo do que eu. Porque eu tenho projetos para cada centavo que ela ganhar. O importante não é quanto nós ganhamos, o importante é que, ao final, tudo vai estar junto para um mesmo propósito. Amém, irmãos? É isso que é importante. O importante não é o quanto eu sei, em detrimento ao quanto ela sabe. O importante é que o nosso conhecimento vai ser usado para o mesmo fim, para o mesmo propósito. Ou seja, não vou humilhá-la porque o meu salário é maior do que o dela, ou ela não vai me humilhar porque o salário dela é maior do que o meu, porque ao final a nossa conta é conjunta. Temos tudo em comum, não dividimos nada, nossos corpos estão unidos, nossas contas estão unidas, nossos objetivos estão unidos, e tudo isso está porque a palavra de Deus diz que não somos mais dois, somos um. E quando vivemos dessa forma, seremos abençoados. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós podemos ser pessoas
necessárias, importantes, que vamos fazer história, que vamos deixar os nossos nomes na história. Como aqui lemos no princípio no livro de Mateus. Aquela mulher, Jesus disse, ela nunca deve ser esquecida, porque antes que Jesus foi crucificado, ela lavou os pés de Jesus e preparou ele para o sacrifício que haveria de vir. E deitou sobre ele um perfume de grande valor. As pessoas olharam para aquilo que ela fez e ridicularizaram ela. Poderia gastar isso com os pobres? Poderia fazer isso ou aquilo? Mas ela fez aquilo que era necessário ser feito, aquilo que agradava ao Senhor, e ela alcançou de Deus louvor. Deus, quando olha para você, Ele diz a mesma coisa que Ele diz sobre essa mulher: o que ela faz nunca será esquecido, será de memória eterna. Minha mãe já faleceu há cerca de 25 anos, mas eu não me esqueço. Eu não esqueço, eu não sei quanto dinheiro ela administrou, quanto dinheiro ela tinha no bolso, quanto custava a compra que ela comprava, eu não sei nada disso, mas eu sei do amor que ela tinha por mim, e do desejo que ela tinha de ver os seus filhos servindo o Senhor, e do empenho que ela teve de auxiliar o meu pai. Meu pai ficava 15 dias fora de casa e 15 dias dentro de casa, mas nós fomos educados. Na ausência do meu pai, estava lá minha mãe. E quando eles estavam juntos, estavam harmoniosos. Um dia cheguei para a mãe e olhei para o meu pai duro, meu pai é aquela pessoa mineiro, daquele mineiro mesmo, aquela característica mineira, machista. Eu digo: mãe, eu não sei como você aguenta o meu pai. Ela falou para mim: filho, falta-lhe comida, falta-lhe roupa, falta-lhe casa para te abrigar. Eu falei: não, seu pai está cumprindo a sua missão, o problema é entre eu e ele, você não tem nada com isso. Eu nunca me esqueci disso. Minha mãe era uma pessoa unida ao meu pai. Mesmo que eu achava que ela deveria ser mais independente que ela, na minha ignorância, né? Eu achava que ela devia brigar mais do que ela brigava, eu achava que ela devia falar mais do que ela falava, eu sei do meu papel, eu estou cumprindo o meu papel. Seu pai está cumprindo o seu, se alegre nisso. Nós temos uma missão a cumprir, vamos cumpri-la. Mesmo que o mundo quer nos descaracterizar dessa missão, você é importante. Você não é importante pelo salário que você ganha, você não é importante pela função que você tem, você é importante por causa do papel que Deus te deu. E se você cumprir esse papel, você será significante. Mesmo que o mundo não a tenha, ou não o tenha como significante, mas Deus terá você como significante. Deus te honrará por você ter sido o que Ele te escolheu e te preparou para ser. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta noite podemos ler na Tua Palavra e entender que o Senhor teve um propósito quando nos criou. Nos ajuda agora, Senhor, a viver esse propósito. Vivemos um mundo que afronta o Senhor, que afronta os valores da Tua Palavra. Nos dá graça para não darmos ouvidos a estas vozes, mas permanecermos firmes naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Existem irmãs aqui, Senhor, que são uma bênção, ajude elas a permanecer pessoas abençoadoras. Existem pessoas que estão lutando em conflito, olhando para o mundo, sendo tentadas a seguirem aqueles princípios, aqueles conselhos. Ó Pai, dê-lhes força para não se renderem a estas propostas. Existem irmãos aqui, Senhor, que precisam crescer na sabedoria para serem bons líderes nos seus lares. Dê-lhes graça para serem. Existe, Senhor, em nós áreas que precisamos melhorar. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Dá-nos graça para sermos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nosso lar. O Senhor deseja que seja um lar abençoado. Nos ajuda, Senhor, a termos atitudes que nos levem a esse tipo de lar. Existem lares que estão vivendo em conflito, em desarmonia. Pai, certamente estão fora do Teu propósito. De alguma forma, o marido não está sendo aquilo que ele deveria ser. A esposa não está sendo aquilo que ela deveria ser.
Ajude-os, Senhor, a entenderem, a reconhecerem os seus erros, seus pecados. Os ajude a arrepender-se deles e se realinharem, Senhor, com os princípios estabelecidos pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a realmente testemunharmos através da nossa vida, do nosso lar, nossa adoração ao Senhor, nossa fé na palavra do Senhor. Nos ajude a glorificarmos o Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.